Especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Boa tarde e bem-vindos a mais um Saber Viver. É sempre assim às segundas-feiras. Estamos cá com a doutora Mariana Pereira. Hoje vamos falar de insegurança, doutora. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. E é o tema que escolhemos para o programa de hoje, a insegurança. A insegurança que todos nós temos, uns mais, outros menos. Depende das circunstâncias, depende do que estejamos a falar, não é? E de que insegurança também estejamos a falar. Mas aqui propriamente é da insegurança emocional, não é? Isso muito mesmo. Direcionada para aí. A insegurança, Paulo. Todas as pessoas têm inseguranças e ter insegurança não é disfuncional. É muitas vezes um mecanismo de defesa que é excelente e que todos nós temos que ter. A verdade é que uma grande parte da população sente uma insegurança enorme, uma insegurança disfuncional que impede o quê? Um bom resultado, seja em que fase da vida seja. Nós observamos isto em crianças que entram para a creche. Elas entram tão inseguras e com medo que não conseguem usufruir do tempo que estão nos primeiros dias, por exemplo, na creche. Nós temos a insegurança nos nossos alunos. Os alunos chegam para um teste e o facto de saberem que estão a ser avaliados, isto cria-lhes uma insegurança, uma ansiedade prejudicativa, negativa. Medo, não é? Porque estamos a falar de medo aqui, não é? Medo. Insegurança, no fundo, é um medo, não é? Insegurança é medo, mais a falta de... Não é só o medo. Insegurança é o medo unido à falta de... Há pessoas que dizem, eu não consigo. Há pessoas que dizem, vou falhar. Eu não sou capaz. Há pessoas que estão constantemente para utilizar o se, o mas. E o não. E o não, sempre. O não está sempre pronto. As pessoas inseguras sentem-se limitadas, Paulo. A insegurança limita-nos no percurso, seja em que idade seja. Olha, agora com a pandemia, houve muita gente que se sentiu extremamente inseguro em relação à vacinação. Portanto, eu aí é acho o que medo, a grande maioria, não é? Uma grande parte, sim. Sim, a sem grande dúvida, maioria. Mas também aí é um bocadinho mais compreensível, porque não é normal surgirem vacinas em tão pouco tempo, não é? Embora nós saibamos que cientificamente elas não surgiram assim do nada, mas na consciência das pessoas é assim que ela surge. Há um ano que temos a pandemia, quando as vacinas demoram, por estimativa, 6, 7 anos, 10, 15 a ser feitas e aparecem de um lado para o outro logo aí já não direi tanto insegurança, mas desconfiança também, não é? Também. Eu falei insegurança porquê? Porque a insegurança está automaticamente ligada à falta de certezas. Mas aí, como eu dizia, doutora, até acaba de ser um bocadinho compreensível por essa circunstância, porque estamos a falar num momento que há um ano atrás nenhum de nós imaginava viver, não é? Pois não. E que, por todos os motivos e consequências que esta pandemia tem trazido, em termos sociais, em termos emocionais, é normal que sintamos receio até da própria cura, não é? Sem dúvida. É uma circunstância um bocadinho diferente. Mas há pessoas não é? que não o sentem. Há pessoas que são muito mais arrojadas, há pessoas que não são tão inseguras. Mas são uma escassa maioria, neste da pandemia, digo eu, não é? Muito pequenina, claro. Mesmo. Que estão muito ligadas ao grande sucesso, não é? Porque elas são capazes de quê? De agir, de seguir, mesmo com medo, mesmo com insegurança. Mas é um medo controlável, não é? É um medo controlável, é um medo que não bloqueia. Claro.
não é disfuncional. Não é disfuncional Não de é? todo. E quando as coisas não são disfuncionais, nós conseguimos controlá-las. Tá E até é certo. bom que as tenhamos, não é? Completamente. Porque às vezes pode ser uma questão de responsabilidade, termos Que é algum bom. receio, e isso é bom, não é? Sem dúvida. Termos cautela, também é bom. Responsabilidade, cautela, questionarmos, isso é tudo positivo. Como se diz na gíria futebolística, não entrarmos a pé juntos, não é? Sem dúvida, claro. Não é? Porque as pessoas que não têm nenhuma insegurança também é disfuncional. Claro, Porque porque leva a fazer asneiras, não é? a fazer. E a tomar atitudes que não devia, A ter não é? comportamentos que depois vão dar E que têm maus consequências, não é? resultados, consequências negativas para a Claro. vida desse indivíduo. Depois acabam por vir numa fase posterior, não é? Vêm, Quando essas, certamente. claro, quando essas fases negativas depois vêm, não é? Aí já voltamos à As insegurança, pessoas ao que medo. não têm insegurança nem medo, que fazem tudo assim muito de ânimo muito leve, Sem pensar quase, não é? sem pensar, correm o risco, não é? De estar sempre a ter este comportamento, porque nós somos seres feitos de hábitos. Sim, E isto é uma bola de neve, é para o bem e para o mal. para o bem e para o mal. Como é que nós lidamos então com a insegurança? É a questão que se deve colocar, não é? Boa. Hoje vamos falar sobre a insegurança e vamos falar sobre 7 dicas para vencermos esta Já lhe ia insegurança. pedir para me falar delas, mas, Antecipei-me. mas tem que ir lá já para falarmos não. de como é que devemos lidar. Eu queria que me explicasse, antes de irmos às 7 dicas, porque eu já sei o que é que vai fazer a seguir. Vai detalhar cada uma delas para os comportamentos que nós devemos ter, não é? Que Entre são as mais 7. ajustados ou Claro. ideais. Mas assim de uma forma mais lata, mais abrangente, não é? Eu sei que estas coisas são feitas de uma forma diferente em termos emocionais, mas para quem nos ouve às vezes tem que ser assim, não é? Quer assim logo uma resposta rápida, mesmo que ela não possa ser dada em concreto, porque tem naturalmente... caso é um caso. Exatamente, e tem várias fases como aquelas Sem que nós dúvida. estávamos a falar, mas de uma forma em geral, que comportamento é que nós devemos ter ou que estratégias devemos adotar para sabermos lidar pelo menos com a insegurança, não é? Muito bem. Paulo, começamos se calhar por não nos culparmos tanto pelos erros, pelas coisas que correm menos bem na nossa vida. Há pessoas que sempre que ocorre algo negativo, elas castram-se, o sentimento de culpa está sempre, chega a ser ruminativo. Porque está sempre presente. E isto vai o quê? Impedir a pessoa de observar a solução em vez do problema. Mesmo que às Portanto, vezes a culpa nem seja dela, mas assume-a como própria, não é? sem dúvida. Acha sempre que podia ter feito mais e melhor. E isto é maravilhoso, acharmos que podemos fazer mais e melhor, porque podemos, de facto, sem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa aqui é que deve de ser trabalhado, se ele existir, e quem nos está a ouvir Porque é isso bom perceber bloqueia, isto. não é? Porque bloqueia, e além de bloquear, vai tornar esta pessoa mais pequenina. Vai perder muito tempo da sua vida com um sentimento que às vezes é E construído lá por ela voltamos própria. mais uma vez à insegurança, não é? Sem dúvida. Vai ficar insegura e ter comportamentos que demonstram esta insegurança. Sim, e depois todas as atitudes que venha a ter com outras circunstâncias da vida vai ter essa insegurança presente sempre, não é? Muitas vezes acontece uma coisa gira, Paulo, que é o empilhamento. Todas as situações que sejam parecidas, o que é que a Sim. pessoa vai fazer? Generalizar. Sempre. Associa tudo, não é? Vai associar, vai empilhar tudo na mesma... Como se diz, mete tudo no mesmo saco, não é? Isso. Pode ser assim, Paulo, Pois. é isso mesmo. Temos que falar estas Isso é muito expressões para o prático. cidadão isso, comum é isso, perceber, mete não é? tudo... Exatamente. Então vamos às 7 dicas, não é? Uma é, como estava a dizer, evitarmos sentimentos de culpa. Portanto, questionarmos e pensarmos que podemos sempre fazer melhor é construtivo. O sentimento de culpa deve ser trabalhado se ele existir. Está Pois, bem? é que eu ia-lhe exatamente perguntar isso e interessa, Percebermos isto. obviamente, porque muita gente estará a dizer, pois isso é bonito dito na teoria, e como é que eu Claro. evito esse sentimento de culpa, não é? Tem que fazer terapia, Paulo. Pois, claro. E terapias rápidas, a hipnose é muito boa nesta questão da insegurança, porque vamos à questão, não é? Claro. E vamos, no fundo, resgatar e limpar o que não importa, para que a pessoa tenha uma vida depois tranquila. Para que deixe de ter esse sentimento de culpa, não é? Esse sentimento de culpa, sim. Porque questionar é bom que a gente se questione sempre. Obviamente. Como eu costumo dizer, que é mesmo sim, bom sim, nós sim, sim. crescemos, Claro. evoluímos, E só evoluímos se perguntarmos, se não é? questionarmos Claro. e se perguntarmos. É isso mesmo. Segunda estratégia, e que é mesmo muito, muito importante, Paulo, é rodearmos-nos de pessoas boas e de pessoas que não sejam tóxicas. Quando eu digo pessoas saudáveis, não é pessoas com ausência de doença. Sim.
doença física. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É pessoas que não sejam tóxicas. Que não porque as contribuam pessoas... para que essa pessoa ainda fique mais insegura. Certo. As pessoas tóxicas, Paulo, destroem. As pessoas tóxicas sugam. O problema é que, maioritariamente, digo eu, as pessoas não sabem fazer essa triagem, não é? Grande parte das pessoas não sabem. Pois. É uma mãe, é um irmão, é um marido, é um vizinho, é um colega. Às vezes estamos rodeados de pessoas que, de facto, nos querem muito pouco bem. Mas às vezes também pode acontecer com pessoas que até nem nos querem mal, mas que a forma de estar deles é mais ou menos parecida e então aquilo também é O ser não tóxico nada quer dizer com querer bem e mal. é? Não. O ser tóxico é uma pessoa que não contribui para o nosso crescimento saudável. Pode ser por personalidade. Claro. Há pessoas antigas que são completamente tóxicas, que dizem não faças, não vás, parece Sim. o nosso grilinho mau, não é? Que Passos diz, debaixo da ponta a não sei quantas horas, não é? não arrisques, Claro. olha, tem cuidado, não faças isso, olha Que no que fundo podes são aquelas precisar. crenças que nós já aqui falamos As antigas. limitantes. As antigas, particularmente, não é? Sim. Que se adotaram como verdades E que se assumem mesmo Sim, como sim, sim. verdades, quando na verdade elas têm muito pouco de verdade, Sim. Paulo. A verdade é uma percepção. fundamentação, não é? Não têm. Pois. E no dia a dia são muito castradoras. É a mesma coisa que dizermos a uma criança para ela se portar sempre bem. Claro. A criança vai ter que experimentar, a criança E vai não vai ter resultar também, não é? que crescer naturalmente, não é? Sem este peso, sem esta castração, no fundo. Estamos no rodear de pessoas boas. Eu ainda queria insistir nesta tecla, É muito boa porque, esta pois é, técnica. mas eu queria que me dissesse como é que nós conseguimos fazer essa triagem devidamente. Boa. Não é? Que bom, Paulo. Porque Estou tão imagina boa. que estamos a falar de uma pessoa de família, que nós Sim. temos ali como uma pessoa que nos quer bem, mas que é tóxica, pegando na sua expressão. Como é que nós conseguimos fazer essa destrinça, desde logo? Porque dificilmente o conseguimos, não é? Porque estamos a olhar para a pessoa e vemos outra coisa, e depois de fazermos, como é que isto resulta, não é? Muitas vezes, Paulo, as pessoas sentem que esta pessoa não lhes faz muito bem. Não sabem como reagir. Energeticamente, está a falar? Energeticamente e a nível de comportamentos. Ok. Portanto, alguém que seja extremamente controlador, por exemplo. Controlador ao limite, não é? Todas as pessoas que vivem em sociedade têm que, no fundo, dar uma satisfação. Imagino que é uma mãe, que é um marido, que é um irmão, não é? Olha, vou ali, vou acolá, até logo. Há atos que são de educação e de berço, mas há um controle muito excessivo. Claro. Obsessivo, às vezes, quase. Não é? Possessivo, é isso mesmo, Paulo. É a palavra ideal mesmo. Estas pessoas são tóxicas por natureza. E estas pessoas têm que ser colocadas no seu papel. Todos nós temos um papel, Paulo. E às vezes o ser humano permite que estas pessoas tóxicas tenham um papel de autoridade excessiva na vida desta pessoa. Isto vai lá com terapia também, se Claro que sabermos nos sim. rodear de pessoas boas? Com certeza. A hipnose é excelente para isto. Porque a hipnose, nós temos técnicas, como a técnica do templo, que é linda para isto, Que é isso? Paulo. Desmonte-me A isso. técnica do templo é uma técnica muito, muito antiga dentro da hipnose e que vai buscar 3 grandes partes nossas, com muita metáfora. É uma técnica muito bonita, muito profunda. E os meus pacientes, todos eles, Paulo, com esta técnica, sentem-se mesmo muito, muito melhores. É como se renascessem. Há pessoas que estão tão magoadas, tão feridas, tão sem chão, tão perdidas, que em algum momento da vida partem. É como se elas não tivessem uma vida própria. Tem que ir à infância, por exemplo? Sim, claro, claro que sim. E às vezes até atrás, ao nascimento, Sim. ou a outras fases, sim, certamente. Depois cada caso é um caso Claro. e o paciente vai certamente à fase que seja preciso. E- Os pacientes não vão todos à mesma fase. Obviamente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas ainda estamos aqui no rodear de pessoas boas. Depois da execução dessa técnica, digamos assim, desse tratamento, a pessoa identifica as pessoas que se deve rodear ou não, ou fica com a consciência
daquilo que deve fazer depois quando as encontrar? Não pode ser feita só uma técnica, Paulo. Quero explicar isto muito bem. Ok. Nós não podemos fazer só uma técnica. Dei-lhe o exemplo do templo, porque é muito bom, mas certamente que para trabalharmos isto temos que trabalhar a cerca, por exemplo, que é uma outra técnica que nos dá com muita clareza o caminho. E às vezes dá-nos um caminho que nós não queremos ver. Imagino que é colocarmos uma mãe fora da cerca. Sim. Ninguém faz isto de ânimo leve e às vezes estão a observar, mas nem querem observar o que está a acontecer. Portanto, mas o nosso inconsciente, por isso é que nós temos consciente, inconsciente e o subconsciente, não é? Sim. E na hipnose trabalhamos os estados todos. Portanto, importante é nós permitirmos ou não. É nós sabermos qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, qual é a E nossa aí missão. é quase sempre o inconsciente que responde, não é? Ou o subconsciente. Claro. Porque o racional é 5% de nós. Paulo, Sim, quando eu nós sei. falamos Por que isso é que eu lhe perguntei 95% isso, não de é? nós Claro. e dos nossos comportamentos e das nossas emoções A e maior da parte nossa é gestão do inconsciente, tempo como é óbvio, não é? é inconsciente, 95% é muito. Claro. 5% é o que nós achamos que controlamos e na verdade estes 95% é que nos controlam. Sim. Quantas vezes, Paulo, conhecemos alguém que nunca vimos? Esta pessoa nem nos fez bem, nem nos fez mal. Mas nós gostamos ou não. Portanto, o nosso inconsciente sabe. Porque identifica essa pessoa, não é? Porque temos um filtro que nós não conhecemos. Isto levava-nos a uma conversa, meu Deus. Muito. Para aí, que podemos falar noutra sessão. Podemos. Noutro programa. Sim, mas não é hoje o objetivo. Sim. Até porque se eu for por aí, depois perdemos-nos mesmo. Mas estávamos a falar na segunda, vamos para a terceira. Vamos. Terceira, é muito importante termos pensamentos positivos. E no fundo, eu vou utilizar uma palavra feia, Paulo, mas vamos matar à fome os pensamentos negativos. Mas é isso- importante. Mas isso é fácil dizer, doutora, não é? Eu mais volto, fácil sempre dizer. a esta questão, não é? É verdade. Então, mas como é que eu anulo isso? O pensamento Também há negativo, não é? técnicas. Pois claro. Mas Dou-lhe o no- exemplo da transferência de pensamento. Sim, mas por no exemplo. consciente as pessoas acham que não. Porquê? Porque voltamos sempre àquelas expressões que a doutora utiliza muitas vezes para nos fazer entender, que é, eu não consigo, eu sempre pensei assim, não é? O inseguro pensa Não é? logo isto. E os Eu pensa- vou falhar, sempre tive- eu não sou capaz. Não, mas acima de tudo, dá aquilo como um dado adquirido e que há de levar aquilo até ao fim, não é? Que é, eu sempre fui assim, não é agora que vou mudar, não é? Isto ouve-se frequentemente, não é? Muitas Isto é logo uma indicação que estamos a dar que o caminho está errado, mas que também não estamos a fazer muito para mudar, não é? Não. É um indicativo de que esta pessoa, de facto, quer mudar. Pois, mas Porque não... senão ela não tinha esse insight. Portanto, ela quer mudar, não sabe como. E as pessoas às vezes ficam perdidas, Paulo. Às vezes não sabemos mesmo. Quando dizemos uma coisa dessas, já é um caso de que... Precisa não- de terapia. Claro, Sim, já claramente. não vai lá de outra forma, não é? Eu acho que o ser humano consegue sempre, Paulo. Não, dificilmente, digo eu, porque se dá aquilo como um dado adquirido, que sempre foi assim e que há E que vai morrer determinadas- assim? Eu digo eu, Não Só- sai dali. só para quem acreditar, Porque só fica por milagre, ali, não é? Só- Fica ali num circuito. porque ela própria fecha-se naquele gueto e não quer sair certo. dali, não é? E mais do que isso, Paulo, acredita. Pois, Cria uma crença limitante Claro. que lhe permite acreditar mesmo e que que é assim. independentemente do que faça, vai ser sempre assim, É, não o é? resultado é o mesmo, a mesma reação, o mesmo comportamento que levam aqui ao mesmo resultado. A Isto ter já atitudes, é muito isso é muito à frente e era termos atitudes diferentes para não termos o mesmo o comportamento, mesmo não é? Claro. comportamento Também é e dos o mesmo livros essa. resultado. E o mesmo Sim, resultado, sim, não é? sim. Pois, também é um pensador grande que diz isso. É mesmo. A estratégia é sempre errada, se corre mal e nós fazemos sempre a mesma. Da portanto, mesma forma, a não estratégia pode ser. não pode mudar, como é óbvio. Portanto, pensamentos positivos é o mesmo tratamento e interiorizar na pessoa através das técnicas, não é? Sim. Dou-lhe o exemplo da transferência de pensamento, que é uma técnica muito simples e que ensinamos todos os nossos pacientes a fazer em casa. Ok. Porque a terapia tem uma vantagem muito grande, Sim, Paulo. é que um trabalho que é feito com o terapeuta e há outro que é feito em casa, que não é? é mesmo isso. A pessoa, eu não quero que o meu paciente se sinta bem só comigo no Não, que consultório. senão está desgraçado. Não O quero. caminho tem que montar um mesmo, hotel, não é? Percebe? Hostel lá Portanto, eu todos. quero muito e fico mesmo muito, muito feliz, Paulo, quando isto acontece. E isto acontece muitas vezes, eu fico mesmo muito, muito feliz. Que é o paciente, nem sempre os pacientes nos mandam mensagens ou e-mails ou telefonemas por um motivo negativo. Não, claro. Porque quando recebemos uma mensagem que é mesmo
muito, muito positivo, e nós dizemos, este caso era quase um caso perdido, não é? Porque há casos que são muito, muito difíceis e as pessoas já correram imensas terapias, No consciente elas já esgotaram as possibilidades todas, já acham não é? que é quase mesmo a última possibilidade. Sim. E vemos a alteração, isto é maravilhoso. A minha é... Como é que se faz essa transferência de pensamentos? Diz que é uma técnica simples? É muito Explique-me lá. simples. Sabe que eu Ok. sou curioso e eu pergunto-lhe tudo. Ok. Se não quiser que saiba, não diga. Digo, isto é muito fácil. Não, Então, claro, e o todos objetivo os é esse. ouvintes que nos estejam a ouvir podem mesmo anotar, está bem? Num Ok, papel. muito bem. É transferência de pensamento. Se não conseguirem anotar, não se preocupem que depois vão ao vídeo no nosso Facebook e fica lá na mesma. Portanto, Isso, não boa. precisam de ir agora a estressar, buscar a caneta no Sim, encontro. sim, ok? mas se puderem já fica. Sim, já Portanto, fica. Quem não puder, depois vai lá ouvir. Isso. Transferência de pensamento. Nós vamos, em primeiro lugar, aceitar o pensamento que vem, e muitas vezes é um pensamento negativo. Porque é que eu digo que ele vai morrer à fome? Porque nós não lhe vamos dar conversa. Nós recebemos um pensamento negativo, qual é a primeira reação do ser humano? Ai, outra vez a pensar nisto, que chatice, o pensamento está sempre na minha mente, nada disto, isto é completamente errado e só estamos a alimentar. É como uma discussão. Portanto, não vale a pena alimentar. É aceitar o pensamento e transferir o pensamento naquele momento para uma tarefa concretizável. Por exemplo, o que é que vão fazer para o jantar? Se for no local de trabalho, uma tarefa que vão fazer a seguir. Direcionar o pensamento para o outro lado. Para outra coisa. Eu tenho uma artista linda por dentro e por fora, mas que teve um desgosto amoroso muito significativo, uma perda terrível, e com esta técnica conseguimos Como são uma todos coisa os desgostos amorosos, não é? mesmo, um relacionamento de muitos anos e que esta paciente achou sempre que era para a vida toda, portanto, esta Lá está paciente aquilo que falávamos há pouco, não é? pinta muito bem as flores da amendoeira, mesmo trabalhos lindíssimos, e então o que é que em hipnose a mente foi buscar? A flor da amendoeira. Então sempre que ela pensava, transferia o pensamento para a flor que estava a pintar, ou que projetava, ou que estava a planear. Distração. Chama-se mesmo transferência, porque é transferirmos aquele pensamento chato No e fundo é disfuncional, deixarmos de pensar naquilo e pensarmos noutra coisa, não é? certo, porque nós não pensamos em duas coisas ao mesmo tempo. Mas outra coisa que nos faça bem. positiva. Porque senão também, mais vale estar aqui. Pode ser chocolate, se alguém gostar de chocolate. Não falo disso agora, não falo disso O ideal agora. é fazer esta técnica em estado hipnótico, Ok. Paulo, tenho que dizer isto a todos os pacientes. É muito mais fácil, porque o nosso organismo vai mesmo buscar. E tenho muitos exemplos. Tinha um senhor que fumava 3 maços de tabaco Por dia, naturalmente. por dia. Podia às vezes alguém pensar que era Por mês, dia. que era por mês e era pouco. E teve uma netinha, e o que é que acontecia? A netinha não gostava nada de ir para o colo dele porque Cheirava o a cigarro, cheiro não era desagradável. Claro. Então este paciente foi buscar, aí é tão bonito, Paulo, porque ele foi buscar o pau de canela. E então, sempre que ia para fumar, não é? Vinha ao pensamento e ele colocava o pau de canela, como se fosse, não é? Porque nós somos seres de hábitos. Sim. E houve ali uma transferência lindíssima e um resultado também maravilhoso. Foi apenas o prejuízo em paus de canela, não é? E melhorou a situação não é dele. grande o prejuízo. Não, estou a brincar. É simples. Melhorou a situação dele, não é? Sem dúvida. Depois dos pensamentos positivos temos Temos podemos pensar assim, Paulo, o que é que eu vou fazer quando a minha mente falar? Mas os pensamentos, os pacientes que são inseguros, o que é que eles fazem? Eles sofrem por antecipação. As situações ainda não ocorreram, o que é que acontece? Os pacientes, as pessoas, sentem que já estão a sofrer por antecipação. É substituir o se ou o mas por quando. Quando acontecer isto, ou quando chegar ao momento, eu logo resolvo. E o darmos esta segurança à nossa mente é mesmo muito, muito importante. porque depois não surge. Muitas vezes nem surge, Claro. porque aquela situação nem vai acontecer. Porque já estava É uma hipótese. Não, e era o paciente que a estava a criar, não ela a existir, não é? Certo. Que grande parte das vezes é o que acontece. O Portanto, sofrer é por substituir. antecipação é isso, é nós estarmos a imaginar uma coisa que não sucedeu, portanto estamos a criar nós o problema, não é? Estamos a imaginar, não é? Claro, Estamos mas a vemos criar, sempre isso pelo lado negativo e portanto, E normalmente não pensamos em coisas boas. sim, é por isso As que eu digo. pessoas Não, e depois ansiosas temos, e temos dois inseguras. problemas, que é esse por antecipação e depois o outro que acaba por surgir mesmo, não é?
Isto é uma bola de neve, É não é? quântico, Claro. não é? Nós tanto pensamos nas situações ou tanto procuramos, isto é a mesma Depois- coisa como procurar um problema, não é? Claro. Há Temos pessoas que o- estão sempre à procura de problema, vão encontrá-la, Sim, se não o tiver, tem que o criar, até se costuma dizer vão isso, encontrar. Porque toda a gente, não é? não é? Não, a vida é encontra. feita de assim, não é? Coisas boas Agora, e se coisas estivermos menos à boas. procura da solução, também a vamos encontrar. Pois. Mas essa é a tal crença que dificilmente uma pessoa que tem este pensamento consegue ter, Inseguro, não é? Consegue ter, Claro. é isso mesmo. Portanto, transferir, e já estamos noutra, é a quinta, Ok. que é transferirmos esta insegurança, não é? Por uma coisa positiva. Por exemplo, comer chocolate. Por exemplo, pode ser. Para mim não resultava, porque eu mesmo assim é uma desgraça, se ainda vou comer mais, meu Deus. Mas pronto. Passando para outra Transferir insegurança estratégia. por outra coisa positiva, pois isso é bom. É muito, muito bom. E E funcional, pode ser e um simples, resulta. pode ser um simples gesto, não é? Pode ser uma pessoa, Claro. pode ser uma tarefa, Gostarmos pode de ser estar com alguém e estarmos, até é pode ser isso. que esteja lá ao Sim, nosso lado, não é? tal e qual. E se estiver com ela já ou com ele, já não estou a pensar naquilo, não é? Já não penso, nós não pensamos em duas Porque muitas coisas ao vezes mesmo o que tempo. nos faz recalcar estas situações é nós também isolarmos-nos, não é? Porque parte-se de um princípio que quando estamos em comunidade, em sociedade com alguém, há mais conversa, desde logo, há mais tarefas que, por norma, se desenvolvem, portanto, não temos tanta propensão para estarmos ali sentados a pensar na morta bezerra, como se diz, não é? Portanto, se estivermos com alguém, o pensamento habitualmente, não estou a dizer que é sempre, está mais direcionado para outras coisas, não é? Logo aí há mais conforto, não é? Sem dúvida, tem muita razão, Paulo. Porque quando nós partilhamos as coisas, elas ficam mais pequenas. Se nós sofrermos só para nós, toma uma dimensão O problema é que diferente. muitas pessoas destas, e sabe isto muito melhor que eu, é que têm tendência também para se isolar, não é? Porque estou mal, hoje vou-me fechar ali, ou vou sozinho para acolá, ou vou... Porque e não depois têm lá capacidade, e lá Paulo, está a de massacrar superar. naquilo, não é? Sem dúvida. E é mesmo um massacre, Pois, é claro. terrível. Porque alguém que tem uma insegurança generalizada, por exemplo, esta pessoa tem uma falta de capacidade, seja social, seja familiar, seja De integração, profissional, não é? a todos os níveis. De mesmo. socialização, no fundo. não é? Também, a todos os níveis. Sim, e pessoas que não se socializem têm mais tendência para ser negativas, não é? E depois acham que é um problema só delas, que mais ninguém sofre desta questão. Sim. E Ou então isto que é sofrem um mais que os mito. outros, não é? Porque grande parte da sociedade sofre de insegurança. Uma estratégia muito boa é seguir mesmo com medo. Eu estou com medo, eu não sei se isto vai correr bem, mas façam. E corre bem, À mesma. não é? Está Corre bem. certo. E corre bem. Quantas vezes dizemos aos nossos alunos, e eu encontro isto muitas vezes mesmo, que é: oh professora, eu não estou muito preparada, se calhar não consigo. O não já está, já é E difícil. o não é? não no início da frase Pois é já logo um estraga tudo. sim, Estraga portanto, logo, não é? neurologicamente Está a dar a indicação que não vai conseguir. que logo, não é? vai Claro. conseguir. Portanto, existe a técnica de meditar, a respiração profunda e sentir o próprio corpo por partes e deixar o corpo tranquilizar. E só depois, e isto pode ser feito num minuto ou dois, Sim. Paulo, só depois é que passar para essa ação. Isto acontece nos alunos em diferentes áreas. É respirar, Portanto, contar até 10, não é? Largar o ar. por nem exemplo. sempre o contar até 10 funciona, sabe? Não? O contar até 10 é muito mais em estados fóbicos. Porque um paciente inseguro ou ansioso, o contar até 10 Vai torná-lo pode, mais ansioso? Pode. Em muitos casos, o que é que faz? É disfuncional, porque a pessoa não consegue relaxar Lá está. a isto é- contar, porque está a chegar ao final dos 10. Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso, sempre. Mas, por norma, o contar até 10 é muito mais para as pessoas fóbicas, que vão contando para as pessoas ansiosas o respirar profundamente. Há uma respiração que se chama o respirar mais devagar, que é utilizada mesmo para as pessoas inseguras e para, no fundo, preencher o corpo de maior segurança e instabilidade. Nós estamos no 6, portanto faltará o último, pelas minhas contas, Falta não é? sim, senhora. E que não é menos importante por estar em sétimo lugar, Paulo. Sim, isto aqui é aleatório, não é? É um bocadinho aleatório mesmo. É a comparação.
As pessoas inseguras estão sempre a comparar-se com as outras. Porque há uma que é melhor, porque a outra faz melhor, porque aquele colega é que é bom numa área, porque eles não são muito especialistas, porque ainda não aprenderam o suficiente. As pessoas inseguras têm o mau hábito de se compararem continuamente. Não estou a falar numa comparação momentânea, estou a falar numa comparação diária. Todos os dias se comparam a alguém. O problema é que é sempre pelo lado negativo, não é? Sempre. E se comparar e Certamente. dizer eu sou melhor, não é? Nunca acontece. As Pois. pessoas inseguras, elas não conseguem imaginar que estão numa posição confortável. Elas imaginam-se como desconfortáveis. Isto de insegurança leva-nos a muitos lados. Por Muitos. exemplo, isto traz um sentimento de inferioridade, não é? Logo. Que é este que estávamos a falar atrás, não é? Sou sempre Mesmo. inferior ao outro, mesmo E que na não comparação seja, isto nota-se. não é? Isto, por exemplo, num local de trabalho é terrível, não é? Porque isto depois vai ter consequências graves, não é? Muitas vezes leva, inclusive, a pessoa a ter que mudar ou a não se sentir confortável com o emprego porque não consegue responder. Às necessidades. Porque até responde, interiorizou é que não responde e que é inferior, não é? É verdade. O meu pai teve uma situação, Paulo, muito giro, com uma locutora, que ela achava sempre que a voz dela não chegava bem até ao ouvinte. E ela tem uma voz lindíssima. Ainda hoje tenho contacto com esta locutora e temos uma relação maravilhosa. E de facto ela achava sempre que não. E então dizia isto mesmo, dizia não. Dizia que a colega, que é outra locutora, ela faz porque faz muito bem. E o meu pai achava que não e dizia, hoje vamos tentar. Se não sair bem não há problema nenhum. Voltamos a repetir. E de facto Lá ela está é o sentimento, maravilhosa. o sentimento de inferioridade. De inferioridade contínuo, sim, Não é? sim, completamente. Como é que se trabalha numa circunstância dessas isso? Aqui- É uma questão mais profunda. Pois, porque aqui deu um exemplo específico e com exemplos específicos nós É aprendemos mais melhor, fácil, não é? Claro. sem dúvida. A questão da comparação tem que ser com transferências da libido. Tem que ser com técnicas diferentes, Paulo. Tem que ser com técnicas que nos permitam o quê? Tirar o que não é nosso e o que não presta e recebermos aquilo que é importante. Imagine num local de trabalho. A pessoa não consegue estar ao mesmo patamar de um colega. Se calhar até é melhor, mas ele não se consegue ver assim. Ele sente-se sempre inferior, sente-se sempre incompleto. E o que é que o inseguro sente? Que não chega. Quando nós não estamos completos, como é que nós nos sentimos? Vazios. Portanto, uma das técnicas que pode ser muito bem utilizada é uma transferência da libido que é maravilhosa. E isso é mais moroso, então. É mais profundo. Requer um pré um bocadinho mais trabalhado. Não pode ser, ou não deve ser, Paulo, a frio, enquanto que uma transferência de pensamento, uma cerca, são técnicas que se conseguem em estados até leves ou moderados. Isto leva-nos também à rejeição, não é? Porque nós temos esse sentimento também de sermos rejeitados quando não somos, não é? Sem dúvida. Ou de acharmos que somos. Qualquer coisa que nos é dito, nós interiorizamos sempre de modo negativo, mesmo que não seja, Logo. mesmo que seja dito de uma forma construtiva, não é? Nós Que às sentimos vezes como acontece, não é? negativa e imagina a rejeição de oportunidades maravilhosas e de pessoas que perdem oportunidades únicas na vida, Paulo, por esta insegurança. Falta de autoestima, no fundo, não é? Sem dúvida. Há oportunidades que ocorrem e nós temos pacientes que as conseguem perceber e vão procurar terapia e dizem, doutora Mariana, eu tive uma proposta de trabalho maravilhosa, mas eu não me sinto capaz de a fazer. Lá está ou não, já não vai, não é? Portanto, não vou aceitar porque Não consigo, não é? consigo. Pois. Não vou desempenhar bem a minha função, não vou ser suficientemente bom, portanto, e estas pessoas depois- conseguem ter este insight, Paulo, procuram terapia. Mas muita gente dir-lhe-á isto e depois a doutora, até para avalia aferir o pensamento e essas coisas todas, que é que lhe vai na mente, não é? Porque é Sim, importante claro. percebermos também. É capaz de perguntar, mas porquê é que acha ou achas que não consegues? E a pessoa também não sabe responder.
Às vezes sabem. sabe? Às vezes dizem que não conseguem, por exemplo, falar em público. Mas isso diz, mas de certo nunca falou em público, não é? Tomou foi essa consciência que não Porque consegue. acha que não consegue. Pois, mas e nunca- como acha que não consegue, Alguns tentarão e não conseguirão, pronto, porque já vão com aquele medo e Mas não conseguem mesmo. trabalha-se. Obviamente, mas outros só são... que só 3% de nós é que falamos bem em público. Mas O resto outros- é tudo trabalhado. Mas outros não irão porque já absorveram que vai correr mal e, portanto, nem sequer avançam, não é? Claro, porque já têm em comum uma crença de que aquele caminhão é muito grande para eles, aquela oportunidade é... Não é para era, é demais, não é? Pois, já é demais para aquela pessoa. Quando, na verdade, aquela pessoa que recrutou, não é? Aquele diretor, aquele líder, percebeu logo que aquele funcionário teria capacidade para uma outra função. Nós estamos a falar na insegurança, mas podemos tirar o in e falarmos na segurança, não é? Boa. E todas estas estratégias que falamos é para quê? Para nos sentirmos nos dar seguros. segurança, não é? Tal e qual. Porque essa... Deixamos o in Sim, e passamos para o e positivo, passamos não para o seguro. é? Claro, que é aquilo que nos dará o conforto e a alegria e o saber viver, como diz o nosso Tal nome. e qual. A segurança emocional é construída desde o nascimento, não é? E depois tem este processo... Se calhar até antes, Paulo. Pronto, mas eu não queria ir por aí, mas a doutora vai, então siga. Tem que ser, Muito porque é bem. mesmo Ok. verídico, não é? Uma mãe, por exemplo, que seja rejeitada numa gravidez. Sim, já vem de trás isso, não é? Na própria gravidez, a criança sente que já foi rejeitada. E isto temos aqui tema para muitas horas mesmo. É curioso perceber como os 9 meses ou o tempo de gestação é tão importante. Há crianças que são amadas muito antes de serem Concebidas. concebidas. Pronto. Mesmo. Elas já eram desejadas, já eram amadas. Dou-lhe o exemplo do meu Pedro, meu filho mais velho. Portanto, era uma certeza. Nós queríamos muito. E achámos que é um projeto perfeito, porque veio no tempo certo, veio como nós quisemos. Portanto, sentimos-nos abençoados por isso. E esta criança sente isto muito antes. O que as pessoas não estão a dizer é como é que ele sente se ainda nem sequer estava concebido. Ai, mas sente, porque nota-se nas ecografias a 3D, hoje em dia a 4D, as crianças dentro da barriga sorriem, Que dão pontapés, ou nós sabemos. encolhem-se. Que dão pontapés, Pontapés nós sabemos e muitos. sentimos. Claro não é? que sim. Mas é curioso, não é? Na altura do Paulo, se calhar, isto era uma Sim, ouvir sons tranquilizam, por exemplo. conversas, o pai chegar, o toque. A própria voz. Claro, os cheiros, o som, a presença ou ausência, tudo interfere, tudo. Isso depois tem repercussões como a criança vai nascer, não é? Que era isso que estávamos Tem a chegar. repercussões Em termos automáticas, emocionais, não. em termos emocionais, obviamente. sem dúvida. E depois a própria vida, a própria experiência, não é? Sim, As sim, próprias sim. vivências. Mas se já vimos com problemas emocionais, daí depois é muito mais complexo o processo, não é? Tem que fazer terapia. Claro. Há solução para tudo, O Paulo. problema é que isto Mas dificilmente... de facto há pessoas que não precisam. Há crianças que elas são tão felizes, Paulo. Há pessoas que são tão felizes que elas não precisam de trabalhar esta área. Precisam trabalhar outras. Todos nós precisamos de trabalhar uma outra área. Mas esta não precisam. Porque esta parte do ser humano está completa. Não está insuficiente. Pode estar uma outra. Mas esta não. Ok. Existe crianças que desde pequeninas, nós damos formação, Paulo, na clínica, como sabe, e vou-lhe dar um exemplo de uma formação para professores ou educadores na área da inteligência emocional. É curioso perceber como os professores que passam tantas horas com os meninos identificam questões base e depois não sabem trabalhar com eles. Não sabem como agir numa perda, num luto. Não sabem como agir com uma criança insegura e com baixa autoestima. Não sabem porque também não têm informação para isso, é? Porque sentem que não têm estratégias, ferramentas Capacidade. durante o curso que Capacidade. lhes permita o quê? Dar esta resposta. Claro, com um professor interessado, o que é que vai fazer? Formações contínuas. Ou então Vai-se atualizando. pede ajuda a quem possa dar a resposta, não é? Claro, com certeza. Faz o encaminhamento, não é? Sem dúvida. Mas há professores que identificam logo.
Há professores que dizem, este aluno é tão bom aluno, ele está no grupo dos miúdos que aprende mais rápido, que tem raciocínios lógicos mais rápidos. E, na verdade, o que é que lhe falta? É segurança. É chegar ao teste e fazer acontecer. Esta criança tem que ser trabalhada a nível da segurança. Pode ser genético também, estes Pode. problemas? Pode. Pode, sem dúvida, Paulo. Há casos que nós percebemos claramente que isto tem uma fonte, uma origem genética, tem uma porque história, os pais não é? já são, os avós também eram. Dou-lhe o exemplo de crianças que acham que não vão ter dinheiro suficiente para construir uma vida bonita. E nós vamos ver, e aquela família não tem nenhum problema económico. De onde é que isto vem? Traz. Muito de trás. É uma palavra que se ouve hoje, é um comportamento, é um gesto que vai recalcando uma crença que aquela criança já tem desde muito pequenina. Isto depois causa outras perturbações na criança, Sem não é? dúvida. Sem dúvida. Existem crianças com insegurança que elas ficam completamente agressivas. E isto é o quê? É um mecanismo de coping disfuncional. Mas agressivas com todos ou com o agregado familiar? Há uma especificidade? Às vezes é com aqueles que mais ama. Pois, por isso é que eu lhe Com um perguntei professor que gosta, com os pais, com o melhor amigo, com isso. Eu não o fiz esta avô questão à toa, percebe? É verdade. E isto porquê? Quantas vezes os melhores amigos estão sempre a pegar. Mas porquê? Sente-se mais confortável em fazer essa espécie de revolta? Nada disso, não se sente nada confortável e sofrem muito com isto, Paulo, muito mesmo. Sofrem diabolicamente com estes comportamentos, mas não os conseguem controlar, porque é quase uma proteção. É um escudo protetor que eles vestem para quê? Em vez de levar, dou. Em vez de ser calcado, vou. Mas isso vai Impulsionar. adensar ainda mais o processo, não é? Sem dúvida, mas a criança não tem consciência disto. Pelo contrário, não é? É a forma que ela encontra, disfuncional, mas é a forma que encontra de reagir. Uma criança que tem essa inteligência, como disse, em termos de aprendizagem, em termos e que tenha este tipo de comportamentos, pode também aí haver uma alteração mais tarde ou mais cedo, não é? A criança também deixa de ser bom aluno porque começa a ficar ou não. E aquelas crianças, Paulo, que são mesmo boas alunas e chegam a um determinado ano e deixam de ser? Sim, também já sucedeu. Muitas, Com muitas, não é? muitas, E como eu muitas. costumo dizer, não ficaram burras, não é? Claro que não. Os pais aqui têm um papel fulcral, não O que é é? que podem fazer? Procurar terapia. Pois, está bem. Logo. Essa é a resposta óbvia. Mas Logo mesmo. Mas o problema é que eles não o fazem, a grande maioria, não é? Os pais que são muito conscienciosos Fazem. Mas quando o problema já está assim, não é? Numa extensão, muitas vezes, não é? Paulo, os pediatras encaminham ajuda psicológica para estes casos, porque realmente é uma mudança muito drástica e a criança não perdeu qualidades. Mas muitas vezes fazem-no já tardiamente, quando acham que eles próprios também já não controlam a situação, não é? Sim. E isso deveria ser ainda mais antecipado, não é? Quando detectasse os Deveria. primeiros comportamentos Disfuncionais. disfuncionais, que não são Sim. normais, e isso acho que é mais ou menos perceptível, não é? Porque isto voltamos a outra questão que já temos falado em vários programas, que é, pá, isto acaba por passar, deixa estar mais uns tempos, não é? O Não é problema solução, não, Paulo. porque vai agravar, não é? Não vai haver resultado Não, positivo. Não, e depois é por isso. vai tornar mais difícil o tratamento, Claro. além de pôr a criança a sofrer mais uns tempos, não é? Mais sofrimento para todos. E para a Porque quando uma neste criança caso, está a mas também sofrer, para quem os está pais com também ela. sofrem. E mais, não é? Eu aqui dou uma questão de tempo que acho muito importante, Paulo. Há pais que não se apercebem, de facto. Estão muito ocupados, estão muito no mundo deles. E não se apercebem mesmo de algumas alterações. E nós, em terapia, percebemos que aquela alteração não foi momentânea, Nem é normal, não é? é disfuncional, portanto temos que intervir. Porque às vezes os pais também interiorizam, quem diz os pais, diz outro familiar que está mais tempo com a criança, interioriza que aquele comportamento até possa ser normal, não é? Mas não Ou passageiro. Mas não é. Mas não é. Passageiro é quase sempre essa a desculpa, É, não é? passageiro. Isto passa, não é? Isto É uma passa. fase. Isto é uma birrinha, isto passa. Todos têm Uma isto. chamada de atenção. Todos têm isto, não é? Pois. Só que aquilo depois vai passando e em vez de birrinha aquilo passa a outras coisas piores. Nós sabemos que a falta da gestão emocional a que é que leva?
ao sofrimento, Claro. E a problemas mais graves. a não é? problemas graves, sem dúvida. E pegamos na segurança, como disse atrás, para percebermos que a nossa vida sem segurança não corre. Não é? Tal e qual, Paulo, tal e qual. A nossa vida sem segurança, sem porto seguro, sem qualidade, fica o quê? Nós e também não precisamos Sobrevivemos. E não precisamos de a ter toda. Ninguém precisa ter uma segurança. Nem até porque, temos até toda, porque, era isso que eu ia nunca. dizer. Até porque isso é impossível. Não Mas temos que temos. ter numa maioria substantiva que nos permita que seja superior à negatividade que possa surgir em qualquer circunstância. E como é superior, conseguimos sempre fazer esse equilíbrio. Eu Relativizar. costumo dizer não é? aos meus pacientes, Paulo, e digo isto porque eu sou bem disposta, e digo sempre que nós temos que ter o QB. Isto é como numa receita. É como em tudo na vida. Se nós tivermos o QB, está certo. Pois E está. o QB para um não é igual a um QB para o outro. Não. Portanto, é importante que a nossa segurança esteja a um nível suficiente para nós termos sucesso, para nós vivermos em vez de sobreviver. É essa a questão. Claro. Mas essa é a parte mais difícil de nós. Que quando se torna fácil é uma maravilha. Pois claro. E depois. E é possível. Não, e depois andamos aí sempre a dizer pá, o tempo que eu perdi na minha vida. Mesmo. Não é? E com uma coisa tão simples, não é? Mesmo. Há pacientes que dizem, eu perdi anos de vida Não com perdeu. isto. Mas sentem que perderam. Sim, não perdeu porque a partir de agora vai Claro ganhá-los. que não, Vai mas- recuperar, digamos assim. Mas não é uma sensação de que aqueles anos Sim, não valeram de nada. Não é? hum, Acima de tudo, foram muito vazios. Sim, mas acima de tudo valeram para uma coisa que eu Para acho. aprender. Exatamente, e para não Claro. repetirmos agora que estamos bem ou que nos sentimos bem os mesmos erros, não é? Sem dúvida. Porque aí é sinal que isto vai ter uma continuidade em termos de equilíbrio, não é? A pessoa sentindo-se segura, Paulo, o que é que vai fazer? Tomar melhores decisões. Claro. E ao tomar melhores decisões na sua vida, Vai ter menos problemas, não é? tudo vai fluir. E quando eles surgirem, tem capacidade para os resolver, não é? É importante aceitarmos, Paulo, é importante aceitarmos que há fases menos boas na vida. Obviamente, se isto fosse sempre assim, não é? É Era uma festa, não é? Como se diz na importante gíria. acreditarmos em nós e no universo. Sim. Acreditarmos que nós conseguimos, porque nós conseguimos sempre. Uns num tempo, uns com uns recursos, outros com outros. A verdade é que nós conseguimos, O problema é acreditarmos que não conseguimos, não é? tal e qual. Acreditarmos, não metermos isso na consciência. É uma crença, Claro. não é? Achamos que não vamos conseguir, mesmo que dou-lhe um exemplo de seja um homem ou uma mulher que não encontrou a pessoa certa. Ou acha que não. Isso é muito relativo, não é? Se calhar ainda não encontrou, Mas se porque calhar senão já- estaria bem. Mas se calhar já e acha que não também, não é? Às vezes não acontece. Pode acontecer, nós é? nunca sabemos. Porque no nosso inconsciente achamos sempre que pode vir melhor, pode vir. Eu estou a dizer isto para essa circunstância como pode ser para outra. Achamos que nunca encontramos o caminho, porque às tantas ali à frente tinham um melhor, seja no amor, seja Mas no isso emprego. também pode ser uma patologia, que é uma Pode. insatisfação contínua de Pois, que é nada isso que eu digo. chega. Mas isto pode-se Pode. também transferir para a parte Pode. de emprego, que, Claro, que já temos um bom qualquer. emprego, segurança e Mas até queremos gostamos, sempre melhor. mas achamos que ainda não é bem aquilo. Mas até é. Sem dúvida. E até se formos para outra coisa à frente, vamos fazer asneira, não é? Vamos perceber que foi uma má decisão. E depois podemos não voltar atrás, e aí é um problema que temos. Sem dúvida. Percebe? Por isso é que eu disse isto, de acharmos não quer dizer que seja, não é? Mas existe pessoas Mas obviamente que há sentem pessoas que têm consciência que ainda não encontrou que não encontraram Obviamente, a não pessoa é? certa, o trabalho certo, a casa certa, Claro. seja o que seja. Pessoa que O grupo de entenda. amigos, certo? E isto no amor temos muito mais esse pensamento, não é? Temos muitas vezes. Até porque nós- E ocorre, de facto. Até porque nós moldamos muito a pessoa que queremos e às vezes também não é possível moldarmos assim tão na perfeição, não é? Digo eu. Claro. Não é? Ainda Porque bem. Não existe. Não é? Mas o Ainda problema bem, é esse, Paulo. é que nós às vezes fazemos da nossa imaginação, eu vou ter a mulher ou o homem Ideal. ideal, que é isto, isto e isto. Opa, isso não existe, esqueçam lá isso, não é? Existe o ideal. Não existe é Se aquilo- o aceitar não como existe, ele é. Mas não existe é o nosso ideal, não é? Que é inatingível, não é? Uma questão muito curiosa nos relacionamentos, Uhum. Paulo, é nós idealizarmos uma pessoa que não existe. Pois, claro.
É por aí que eu estava a falar. E como idealizamos uma pessoa que não existe, o que é que acontece? Pois, nunca estamos E satisfeitos. nunca a encontramos, não é? Pois, se Nunca não estamos existe, vamos satisfeitos. encontrar o quê? Doutora, para a semana cá estaremos, não é? Novamente. Que bom, que bom. Que bom. 2 a 8 dias, portanto isto passa a correr. Mesmo. Proteja-se, os nossos ouvintes também, e para a semana cá traremos mais dicas de saber viver, porque este programa é exatamente para isso. Para ajudarmos as pessoas a saber viver melhor com aquilo que têm. Até para a semana, doutora. Até para a semana, Até para a Paulo. semana. Boa semana para todos os ouvintes. Música, informação, opinião. Isvoga